o gosto dela ainda na boca. Sabia que o beijo fora um portal, nem pecado, nem virtude, apenas inevitável. Mas também sabia que, às vezes, amar alguém é deixá-la ir, mesmo que por dentro tudo peça para segurar. O dia amanheceu sem cores. O céu era de um cinza denso, feito de chumbo e segredos. Na mansão, tudo seguia como sempre. Máquinas trabalhando, taças sendo polidas, telefone tocando. Mas dentro de Alexandre, algo havia parado. O beijo ainda morava em sua boca. O gosto dela, a urgência, a recusa. Ele não a vira desde então, e aquilo o devorava como uma febre silenciosa. Decidiu procurá-la. Abriu as câmeras de segurança, algo que nunca fazia pessoalmente. Procurou, reviu imagens. Ela recolhendo os lençóis no jardim. Ela lavando o chão do corredor norte. Ela parando diante de um retrato na sala de reuniões. Um retrato em preto e branco. Um homem de terno antigo, expressão austera. Pause. A imagem congelou. O sangue dele gelou. Era seu pai. Mas não era isso o que lhe causava espanto. Era o rosto de Helena refletido no vidro da moldura. Um olhar cheio de dor, de pavor contido, de memória. Ele chamou sua equipe de segurança. Histórias e Amores apresenta A Empregada que Roubou o Coração do CEO. Mandou investigar. Precisava saber quem era Helena, de onde ela viera, por que parecia carregar nas costas uma dor que parecia familiar. 2 dias depois, a verdade chegou. Ela era filha de Caetano Franco, antigo sócio do pai de Alexandre. Um homem envolvido em corrupção, escândalos, processos. O nome fora apagado dos círculos de elite como poeira incômoda. Um inimigo declarado da família Navarro. Impossível! Alexandre murmurou para si com a ficha em mãos. Ela nunca mencionou isso, nunca. Ter escondido o sobrenome, o passado, a origem, seria coincidência? Seria vingança? Seu coração gritava que não. Mas a razão, velha aliada de sua desconfiança, o fez se armar novamente. Naquela noite, ele a chamou à biblioteca. Ela entrou devagar. Sabia que algo havia mudado. Você me enganou. Eu? Enganei você em quê? Você escondeu seu sobrenome, sua história, porque sei o peso que os nomes carregam. Você sabia que meu pai odiava o seu. Sabia o que isso significaria. E o que significa agora, Alexandre? Que eu sou suja, indigna, por causa do sangue que corre em mim? Ele não respondeu. Helena caminhou até ele, olhos cheios, coração exposto. Se o beijo que me deu foi real, então me escute. Eu não vim aqui para destruir nada. Vim para reconstruir um pouco que sobrou de mim. Ele se afastou, como se o toque dela queimasse. Eu preciso pensar. Ela engoliu em seco. Não precisa. Já entendi. E saiu.
largou o trabalho na mansão, sem lágrimas, com dignidade. Naquela noite, Alexandre ficou sozinho. A papelada que revelava a verdade sobre ela ainda nas mãos. O gosto dela desapareceu. E, pela primeira vez, teve medo de que já fosse tarde. Porque entre o mundo dela e o dele havia um abismo. E ele, covarde, hesitara em cruzá-lo. Os dias passaram, mas o tempo não. Dentro de Alexandre, as horas ficaram presas entre 2 segundos, o beijo e a partida. A mansão parecia maior, mas fria, como se o concreto tivesse absorvido a ausência de Helena. O aroma sutil que ela deixava no corredor havia desaparecido. O silêncio, antes cômodo, agora pesava como pedra no peito. Ele a procurou pelos corredores, mesmo sabendo que ela já não estava. Perguntou como poderia encontrá-la à governanta, ao motorista, ao jardineiro. Ninguém sabia, ou mentiam. Porque quando uma mulher como Helena parte, ela leva consigo não só os passos, mas o rastro de luz. Na terceira noite sem ela, Alexandre teve um pesadelo. Sonhou com o pai. Não como o magnata temido, mas como o homem amargo que morrera sozinho, odiado por todos, cercado de tronos vazios. Acordou suando e, pela primeira vez, viu-se no reflexo do pai e temeu. Ele não queria aquele destino. Vestiu-se antes do amanhecer. Deixou o relógio caro sobre a mesa. A gravata jogada. O celular ignorado. Saiu pela cidade como um homem qualquer. Depois de horas de busca entre papéis antigos e registros esquecidos, encontrou uma pista. Helena havia sido voluntária num asilo nos arredores da cidade. Chegou ao portão com o coração em punhos. Ali, entre paredes descascadas e jardins simples, o mundo era outro. Não havia mármore, nem ouro. Havia feto. E lá estava ela, de avental branco, os cabelos presos num coque desalinhado, sorrindo para uma senhora idosa, como se o tempo parasse. Ela não o viu, mas ele a viu. E naquele instante entendeu tudo. Ela era a única coisa real que ele já tocara. Helena, ela se virou. Os olhos brilharam. Não de emoção, de surpresa contida, de defesa. O que está fazendo aqui? Vim buscar o que deixei escapar. Eu não pertenço ao seu mundo. Talvez meu mundo é que precise aprender a pertencer a você. Ela cruzou os braços, mas sua respiração estava instável. Não quero esmolas. Eu não trago ofertas. Trago minha ausência de defesas. Trago minha vergonha. Trago meu coração. Helena hesitou. Ele deu um passo. Se você me aceitar, não te oferecerei uma mansão, nem promessas de perfeição. Mas posso oferecer algo que nunca ofereci a ninguém. Minha verdade, minha alma, minhas falhas e o meu amor. Os olhos dela se encheram. Mas ainda não era hora de sorrir. Você demorou, porque precisei cair.
E só agora percebi que não era você que estava abaixo. Era eu que nunca tinha descido. O céu, naquela tarde, parecia ter sido lavado. As nuvens, antes densas, agora pareciam véus finos dançando no azul. O sol não queimava, acariciava. A brisa trazia o cheiro de terra molhada florescendo. E dentro de Helena, algo parecido também florescia. Ainda com medo, mas com fé. Ela o observava à distância, junto aos idosos do asilo, rindo timidamente com um senhor que o confundira com um enfermeiro. Alexandre não o corrigiu, apenas sorriu, como quem entende, enfim, que o poder não está no título, mas no gesto. Pela primeira vez, Helena viu nele um homem inteiro, não CEO, não magnata, mas o homem por trás do espelho, que errava, caía, pedia perdão. Ao anoitecer, encontraram-se no jardim dos fundos do asilo, um lugar simples com bancos de madeira e com uma roseira que teimava em crescer torta, mas cheia de vida como ela. Você não precisa de mim, Alexandre. Não, ele se aproximou. Mas eu quero te escolher, todos os dias, mesmo quando doer, mesmo quando for difícil. Ela suspirou. E se eu for frágil demais? Então eu te amparo. E se eu for forte demais? Então eu te admiro. Um silêncio suave os envolveu. Ele estendeu a mão. Ela não hesitou. Não quero ser a sua redenção, disse ela. E eu não quero te salvar, só caminhar ao seu lado. Ela sorriu, pequeno, real, como quem se permite pela primeira vez. E o beijo que veio depois não era de fogo, era de raiz. Era o beijo de quem já chorou, já perdeu, já teve medo, mas escolheu amar. The cute sounds you make while sipping your coffee. I know there's a world outside, but right now it's you and me. Just you and me, baby. Roll out of bed. I love when you're hazy. Rewatching Friends for the millionth time. Meses depois, uma nova ala do asilo foi inaugurada com doações anônimas. Helena agora administrava o lugar. Ele visitava quase todos os dias, às vezes carregando caixas, às vezes apenas um sorriso. A mansão continuava lá, mas agora era apenas uma casa. O lar deles era onde estivessem juntos. Numa manhã calma, Helena acordou com o som do piano. Desceu descalça, os cabelos soltos, a camisola leve como brisa. Ele tocava, suavemente, a mesma melodia que ela cantara anos atrás, sem saber que estava sendo ouvida. Ela o abraçou por trás, e ele, sem parar de tocar, murmurou: Você limpou minha casa, mas lavou a minha alma. E ela entendeu. Nada mais precisava ser dito. Ali, onde o orgulho caiu e a ternura cresceu, o amor fez morada e ficou, mas salvou um ao outro de si mesmos.
Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário dizendo: eu também mereço um amor assim. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa acreditar de novo no amor. E se inscreva aqui no canal Histórias e Amores para não perder nenhuma das próximas histórias. Obrigada por estar aqui. Até o nosso próximo encontro.